O estado do Rio de Janeiro é o maior consumidor de pescado do país, mas perde para Santa Catarina e Pará na produção. Em agosto de 2009, o Sebrae Rio e a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca, FAERJ, publicaram um diagnóstico da cadeia produtiva da pesca marítima. O lançamento foi aqui, no plenário da Alerj, num debate promovido pelo Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Um ano depois, o nosso programa vai focar nos gargalos e nas alternativas para desenvolver o setor. Para conversar sobre os desafios a serem superados na cadeia produtiva da pesca marítima, convidamos Alberto Frega, assessor técnico da Superintendência de Pesca do Rio de Janeiro, comandante Flávio Leme, do Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, e Rodolfo Tavares, presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado. Durante anos, a Praça 15, no centro do Rio, abrigou o desembarque e a comercialização do pescado. O crescimento natural da cidade, as obras de modernização da área com a construção de um viaduto cortando a praça, apressaram a mudança do desembarque para Niterói. Nossa reportagem foi até lá e vai mostrar qual é a situação hoje. Tudo isso aqui em volta era nosso e fomos começando a ser diminuídos. Cair num gueto, cair num espaço, num beco sem saída. Aqui agora existem barcos que levam uma semana para descarregar um peixe. Porque você não tem, olha só, o barco vem de lá, traz para cá, espera esse descarregar, para vir depois o outro, depois vir o outro e depois vir o outro. O peixe já é um produto perecível. Ele já vem com gelo. Se ele fica uma semana aqui, a qualidade desse peixe cai. Se a qualidade desse peixe cai, o preço cai. Então você trabalha 18 dias no mar, chega aqui com um produto bom para vender, mas fica 7 dias preso aqui. Então quando você cai na mão do atravessador, esse teu peixe já está valendo nada. O pior nisso tudo aqui, nesse tipo de jogo de barco, é que é uma espécie de boliche. Se vem um vento forte entrando pela Baía de Guanabara, os barcos começam a bater uns nos outros. Então as pessoas têm prejuízos aqui só com um barco desse, por exemplo, da offshore passando. Porque a marola vem, então a rádio precisa chamar rapidamente o mestre para o mestre tirar o barco daqui, porque senão o barco pode afundar. Em produção, as condições é a natureza que manda a gente, é que vai comandar. Os problemas nossos em terra são bem mais difíceis de resolver do que os problemas em alto mar. Esse é o beco onde nós estamos. Houve aquele boliche de barco, o barco batendo no outro e esse barco foi ao fundo. E, na verdade, essa aí é a imagem da pesca industrial costeira no estado do Rio. Eu nunca pensei que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que era o porto principal da pesca do Brasil, hoje em dia está lá embaixo, no fundo, está afundando, não tem mais jeito. Mas esses problemas podem estar com os dias contados. O governo já definiu uma área na Ilha do Governador, zona norte do Rio, para a construção de um novo terminal pesqueiro. Para isso, será necessário demolir todas essas construções, acabando com pequenas empresas e até com este, premiado como o melhor bar de petiscos da cidade. Há moradores que não querem o terminal neste ponto da ilha. O bairro não suportaria um fluxo maior de trânsito. Como aceitar, então, que mais 600 carretas de grande porte, entrando e saindo pelas nossas já congestionadas vias de trânsito, tumultuando o trânsito, transformando tudo num imenso estacionamento? Bem, esse é um tema polêmico, né? Da construção do terminal pesqueiro. Na Alerj a gente já fez até vários debates, enfim. Mas, de qualquer maneira, a gente viu que a situação não pode também continuar como está. Como a gente está avançando nessa discussão? Realmente é angustiante para nós o problema de infraestrutura. E a nossa esperança reside no fato de que nós temos consciência que é um problema do país, é um problema da economia, especialmente no setor primário, né? Tanto a agricultura quanto a pesca dependem diretamente dos investimentos do poder público.
a nossa capacidade de investir nesses equipamentos é quase inviável, né? E retiraria de nós a competitividade que se exige no mundo globalizado. Então, o terminal pesqueiro, o atracadouro de pesca do nosso Sindicato dos Armadores de Pesca são equipamentos que fundamentam a nossa atividade, que dão base a nós podermos continuar com essa atividade que é fundamental para o Rio de Janeiro. E a nossa angústia reside no fato de nós vermos um setor que tem todas as condições de geração de emprego, geração de renda, de gerar expectativa de afirmação profissional para a nossa juventude, né? Sem esse equipamento, nós estamos perdendo do Rio de Janeiro um território de 640 quilômetros de costa por 270 quilômetros para o mar. Né? Isso representa dizer, Geisa, para os nossos telespectadores avaliarem, que é praticamente 8 vezes a área agricultada do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos no mar 8 vezes o território, se podemos chamar dessa maneira, que nós temos no continente. Né? Não se pode perder isso. Lógico, é a costa mais rica do Brasil. Aqui está 85% do petróleo brasileiro. Né? E há uma área que efetivamente é ocupada pela Petrobras com as nossas plataformas de petróleo. Mas nós temos absoluta convicção que a classe política, os nossos governantes, os que serão eleitos nesse pleito que se avizinha agora em outubro, haverão de ter consciência da necessidade imprescindível do terminal pesqueiro na Ilha do Governador, do atracadouro de pesca em Niterói, lá no Gradim, né, que nós esperamos que o Serviço do Patrimônio da União tenha consciência e libere essa área para que nós possamos avançar e utilizar toda essa riqueza que o nosso estado do Rio de Janeiro possui. O fato de ter o Ministério da Pesca já mostra que a pesca se tornou estratégica dentro da visão do governo. Como é que está esse encaminhamento da discussão da construção do terminal pesqueiro aqui na Ilha do Governador? Bom, a gente crê que em cerca de 2 anos ele já deva estar operando, porque ele vai levar cerca de um ano e meio para ser construído, e aí a gente tem aproximadamente uns 6 ou 7 meses para a compra de equipamentos e equipar e colocar ele em funcionamento. Eu acho que é importante também falar do terminal pesqueiro enquanto o perfil de empreendimento que ele é. Está estabelecido no decreto de criação dos terminais pesqueiros a criação de um conselho gestor. Esse conselho gestor ele é formado por órgãos governamentais, municipais, estadual e federal, Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura, Emater, né? Pela representação do Sindicato dos Armadores, né? Do Sindicato das colônias da pesca artesanal, e, em especial, o terminal pesqueiro público da Ilha do Governador, né? Do Rio de Janeiro, que vai ser construído lá na ilha, por ter a característica de ser uma região insulana, a gente vai colocar a representação dos moradores dentro desse conselho, exatamente para ter uma discussão a respeito de todas essas dificuldades de uma dinâmica social que pode surgir a partir do empreendimento desse. Não são 600 caminhões por dia, são 260. Não são caminhões de grande porte. São caminhões de carga leve. Caminhões de grande porte é o que hoje existe da Shell, que tem cerca de 30, 40 toneladas de transporte. Os nossos caminhões têm da ordem de 9 a 10 toneladas. Então, são mais leves do que um ônibus. Né? Então, existe uma certa falta de conhecimento sobre a realidade do empreendimento. Né? Então, essa perspectiva de participação social ampla é que permite que esse empreendimento público realmente atenda o fim social
público que ele está se propondo a executar. Comandante, o doutor Rodolfo falou da competição da pesca com o petróleo. É possível juntar essas duas pontas, quer dizer, desenvolver ambas as atividades na costa do Rio? Nós realmente reconhecemos, né, que a matriz energética do país é muito importante, né? Mas nós não podemos abandonar uma atividade tradicional que também ocupou esse espaço. É possível conciliar, sim, é possível. É possível criar alternativas. Hoje, realmente, as plataformas, elas representam grandes atratores artificiais, o cardume, principalmente o cardume de superfície, que nós chamamos pelágico, ele se concentra debaixo da plataforma. E as nossas embarcações, não por uma questão de segurança, elas não podem se aproximar, né, do perímetro seguro da plataforma. Mas, às vezes, ela se vê obrigada, porque ela é obrigada a produzir, porque ela vê o seu óleo acabando, o seu gelo derretendo, então, às vezes, ela é obrigada a entrar nessa área, isso causa problemas de segurança e problemas também, digamos assim, de penalização para a embarcação. Então é importante que se crie alternativas, né, atratores artificiais, para que haja, isso é importante, para que haja essa alternativa para o barco, então, ter a opção, né, de trabalhar onde o peixe se concentra. E aí respeitar essa exatamente, distância. nós reconhecemos. O governo federal tem projetos de atratores artificiais e tem já feito aquisição de alguns que estão, na realidade, isso também tem que ser desenvolvido um estudo, né? Que não se tem o conhecimento tecnológico ainda acumulado das dimensões, está se usando modelos já existentes, e isso já é uma das políticas do governo nesse sentido de buscar uma solução harmônica, né? É importante que haja realmente essa convergência, né, de interesses, né, de atividades. Isso na questão mar. Mas na questão terra, a pesca também está sendo sufocada pela indústria do petróleo, principalmente pelas offshore, as empresas, né, que prestam serviço para as plataformas. Por quê? Porque o entorno da Baía de Guanabara, nós temos muito pouca área disponível, e essas áreas estão sendo compradas, alugadas por essas grandes empresas, e com isso a pesca está sendo desalojada. Então, a dificuldade que nós temos hoje também é espaço para colocar as nossas embarcações, que é em um número bastante significativo, né? Como o Dr. Rodolfo falou, nós temos, além desse projeto federal, que é um local para desembarcar a nossa produção, que isso é uma questão urgente, né? Uma questão de sobrevivência da pesca, como foi dito, nós não podemos continuar trabalhando desta maneira, nós temos que ter um local, uma marina, para manter as embarcações. A gente vai discutir isso no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Além do espaço para o desembarque do pescado, o armador tem outro sério problema, a manutenção dos barcos. Vamos ver o que a nossa reportagem apurou. Atracar a embarcação e desembarcar o peixe é difícil, mas fazer a manutenção nos barcos é ainda pior. Num estaleiro, barco desse, por mês, tem um custo médio, só falando de manutenção, na faixa de R$5 mil, manutenção média. A gente vai para os estaleiros aqui, encalha 5, 6, 7, 8 barcos um do lado do outro ali, espera a vaga. Os barcos ficam 3 meses parados na época do defeso e a gente não consegue fazer manutenção, que não tem área, só tem 1 ou 2 estaleiros. Em 2003, os armadores encaminharam pedido de autorização para uso da lâmina d'água e construção de um atracadouro sobre pilotis, numa parceria público-privada às margens da Baía de Guanabara, na Avenida do Contorno, no mesmo lugar onde há 50 anos era a Praia do Barreto. Hoje, o local está ocupado por balsas de estaleiros privados. O processo está na Secretaria de Patrimônio da União, que ainda não deu qualquer parecer. No entanto, este é o único estaleiro que existe no local e foi construído por empresário que pôde comprar o terreno e construir o cais. Era justamente a questão da construção da marina que a gente começou a falar no primeiro bloco. E aí eu passo a palavra para o comandante Leme. Então, nós temos só da frota industrial do Rio de Janeiro cerca de 250 embarcações. São embarcações de médio e grande porte e realmente precisam de um local adequado, apropriado, seguro, né, para poder atracar e fazer as suas manutenções,
principalmente de primeiro escalão, aquelas manutenções que podem ser feitas na própria embarcação. Então nós temos essa dificuldade hoje, nós perdemos espaço para a indústria offshore, as embarcações não têm para onde ir, é difícil a gente acomodar esse tipo de embarcação em qualquer lugar, e nós vislumbramos realmente essa necessidade de construirmos esse atracadouro, que nós chamamos uma marina, que ela vai complementar, inclusive, a iniciativa do governo federal, porque nós temos um local para desembarcar e comercializar a produção, mas esse local não pode servir de estacionamento das embarcações, por isso que nós precisamos realmente, né, de um local apropriado, onde então possa ser complementado, né, todos esses outros serviços. E por que Niterói? Porque Niterói, nós temos toda a infraestrutura, a logística está direcionada em Niterói, as oficinas, os estaleiros, então realmente seria interessante que esse local fosse próximo, né, desse apoio logístico. Que importante, né? O que a gente vê também é a questão burocrática, ela é mais ampla, porque você tem o governo federal, alguns órgãos que tem que se conversar, tem o governo estadual, tem o governo municipal. Como é que organiza tudo isso? É que é grande ponto, né? E, Geisa, é interessante frisar, principalmente para a população que nos ouve, a nossa preocupação com as características do estado do Rio de Janeiro é que mais de 80% da população está concentrada na capital e na região metropolitana. Há provavelmente quem diga, mas por que essa busca pela Baía de Guanabara? Né? É porque é a forma de baratear a proteína mais barata para o povo fluminense, concentrado, como disse, na capital e na região metropolitana. Então, se nós não tivermos um mínimo espaço, e tenho absoluta certeza que nós estamos falando de uma empresa que é orgulho nacional, que é a Petrobras, que certamente nós iremos buscar, mas creio que esse diálogo vai se estabelecer, porque a responsabilidade social da Petrobras com esse estado, né, com o útero do Brasil, que é a própria Baía de Guanabara, né, onde não foi concebido, porque foi concebido na Baía de Todos os Santos, na nossa Salvador da Bahia, mas o Brasil foi parido, foi aqui na Baía de Guanabara. Né? Então esse espaço é fundamental para nós. Como no interior do estado do Rio de Janeiro, outros equipamentos da Petrobras terão impactos econômicos, sociais e políticos muito grandes, que é o caso do Comperj. Mas nós não podemos admitir que a febre holandesa, que é a chamada doença do petróleo, acabe nos contaminando e o Rio de Janeiro passe a ser uma grande plataforma de petróleo. O exemplo desse desastre no Golfo do México está a apontar, né, para uma nova visão de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, e insisto, o petróleo é uma fortuna que Deus fez questão de premiar esse estado que é a beleza do mundo, mas não se come petróleo, se faz tudo com petróleo praticamente, só não se alimenta o ser humano. Então é esse cuidado que nós buscamos, esse respeito a nós termos um pequeno espaço, né, para que essa operação seja viável em termos de custo e nós não estejamos perpetuando o que hoje acontece de termos que transportar peixe de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, com custo de transporte, com custo da qualidade desse produto para a população, né, podendo fazer tudo isso aqui no Rio de Janeiro, gerando emprego para a nossa juventude, gerando oportunidade de trabalho e de riqueza. Frega, como é que a gente resolve essa questão burocrática? Olha só, eu acho que é importante também entender que existe toda uma norma a ser seguida. E enquanto governo, a gente tem que ser o exemplo, né, em seguir as normas. É exatamente o que a gente faz em todos os nossos empreendimentos. Às vezes essa questão da dificuldade da SPU, né, da Secretaria de Patrimônio da União, é exatamente poder estabelecer parâmetros e justificativas que não criem o que se chama na área jurídica de vício, né, e que possa amanhã ser retirado de quem está recebendo. Né? Isso são aspectos que são importantes, porque, como já foi dito aqui,
existem forças econômicas que são superiores hoje à pesca, né? Não, ainda não se tem clareza, por exemplo, que 15% do PIB mundial de proteína animal é pescado. Então, a gente tem muito o que ganhar com a pesca aqui no Rio de Janeiro. Mas isso ainda não tem essa dinâmica que permita isso. O caso, por exemplo, dos terminais pesqueiros, a gente volta e meia, quando tem que obter o termo de entrega, que é o documento, tem que estar claramente estabelecido qual é a função de uso dele. Por quê? Porque amanhã ou depois, aquilo que foi feito, pego e gasto para pesca, vai ser retirado e ser utilizado, por exemplo, por um porto mercante ou para uma atividade petrolífera. Então, eu não estou aqui, na realidade, até defendendo a SPU, não, mas pelo conhecimento e pela vivência dessas dificuldades que nós mesmos, enquanto governo, temos. Né? Não é uma coisa que é do sindicato. Eu tive a mesma dificuldade, por exemplo, no terminal pesqueiro público de Natal. Quando você tem essa demora e essa burocracia acontecendo nos papéis, alguma alternativa se constrói, ainda que informal, ainda que não da melhor maneira. Aquele empresário compra um espaço e bota lá e consegue resolver o problema dele. E aí a gente deixa de resolver um problema maior para resolver os problemas de quem consegue achar uma alternativa no meio dessa dificuldade, não? Sempre houve, historicamente, uma ação muito grande do governo montando as infraestruturas todas, né? Logicamente, as economias modernas não permitem isso. Existe uma tendência da redução da presença do Estado. Ao mesmo tempo, tem se identificado que essa ausência não pode ser a qualquer custo, até porque acaba causando problemas econômicos mais sérios, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, o que acontece hoje? Eu acho que hoje está se buscando esse equilíbrio. Essa autorização, né, já existe para... Eu acho que existe, aí eu vou falar de questão burocrática. Saiu recentemente agora um decreto do presidente da República, né, do presidente Lula, exatamente reduzindo essas questões burocráticas, né? As declarações, a própria declaração do cidadão serve enquanto documento hábil para confirmação de informações. Antes você tinha que ter um documento assim, um documento assado, era uma burocracia muito grande. Isso está sendo tudo desmantelado, né? Isso não se faz de uma hora para outra, né? O que eu acredito, e aí o comandante Leme pode confirmar isso, creio eu, que Brasília tem feito o que é possível nesse sentido, mas a burocracia é a mesma. Justamente aquela dificuldade que eu até já falei, né, dos 3 níveis de governo. Das burocracias se conversarem. Não, eu não acho que seja uma dificuldade. O que acontece? O Estado é formal, né? Isso a gente tem que entender, isso às vezes é difícil a gente, enquanto cidadão, entender isso. O que significa ser formal? Significa que tudo tem que ser documentado, devidamente documentado, porque senão você, e com base nas normas que estão vigentes. O que tem que ser buscado, o Estado tem buscado de uma forma geral, é ir reduzindo essas exigências no sentido de criar uma dinâmica maior. Agora, é claro que isso não se modifica de uma hora para outra. Você tem que aprovar uma lei, né? Então aí você tem a dificuldade. Não é que não se fale, pelo contrário. Eu acho que mais do que nunca, né, os governos, nos 3 níveis, têm mais do que nunca se falado como antes, né? A gente teve aqui, por conta do Terminal Pesqueiro Público do Rio de Janeiro, um trâmite muito, muito bom com a Prefeitura, com o Governo do Estado. Quando, né, começam as obras? Essa é a questão, por exemplo. Enquanto eu não tenho esse documento da Prefeitura, o INEA, que é o Instituto Ambiental do Estado, ele não pode dar a licença de instalação que me permite o início das obras, né? E eu não posso começar uma obra sem isso,
né? O que às vezes não acontece com o setor privado, porque na medida em que o Estado, estou falando de uma forma geral, né? Seja municipal, estadual ou federal, ele não consegue ter um corpo com uma dinâmica de fiscalização razoável, né? O que acaba acontecendo é que obras são iniciadas no setor privado sem essas licenças. Só que o governo não pode fazer isso. O governo ele tem que ser exemplo e aí, consequentemente, a gente fica nessa, vamos dizer assim, nesses entraves. Eu chamaria isso de entraves de uma dinâmica burocrática que precisa ser modernizada. E eu acho que, na medida do possível, ela está sendo modernizada. Não dá para ser revolucionário num processo desse, né? Na terra ou no mar, o problema é sempre mão de obra qualificada. A gente volta já. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A qualificação profissional tem sido um dos maiores entraves para o desenvolvimento. Esse é um problema que se repete em todos os setores. Vamos ver agora o que acontece na indústria pesqueira. Esta embarcação foi construída com tecnologia espanhola e adaptada para servir de barco-fábrica. Pode capturar e processar o pescado, que vai chegar pronto para a venda ao consumidor. Com um grande túnel de congelamento e redes especiais importadas, está parado há 2 anos, porque não tem gente qualificada para trabalhar, nem local apropriado para descarregar. Este barco é apenas um exemplo da total falta de mão de obra no setor pesqueiro. É necessário uma escola de pesca. Não só para formar pescadores, até para formar patrões de pesca. É o que está na Europa. Na Europa, o pescador se prepara, ganha uma manutenção do governo para ele estudar e o patrão de pesca vai para a escola de pesca estudar e depois vai aperfeiçoar na escola de pesca em Lisboa, na capital, com X por mês, que o governo ajuda. A Escola Técnica Ascânio de Faria, em São Gonçalo, hoje é gerida pela FAETEC, mas não está atendendo às necessidades do mercado. Nós temos 7 alunos, o curso está começando agora, né? Há uma dificuldade, no caso, para se arrumar mais alunos, porque é a questão da passagem, que às vezes o aluno ele está desempregado às vezes, né? Aí consegue essa vagazinha para aqui para estudar, mas a dificuldade às vezes do transporte, às vezes mora longe, não é? Quase não funciona, ou praticamente está estagnada, parou, não funciona mais nada, porque o local não é apropriado e não há professores à altura para tratar disso. Não, eu vou trabalhar na área naval, porque eu estou na parte de instalação, mas eu vou mudar para de manhã. Parte de manutenção dos motores marítimos navais. Aí... Mas para trabalhar para a pesca ou para a indústria petrolífera? A indústria petrolífera. Eu acredito que o mercado pesqueiro tem futuro. Como é que a gente mostra esse potencial, né? Tem tanta dificuldade. Como é que o Senar, Rodolfo, tem trabalhado essa questão da pesca? Geisa, nós francamente deixamos muito a desejar ainda. É preciso de um grande entrosamento entre o Senar, os sindicatos amadores de pesca, o sindicato dos pescadores e a própria Marinha de Guerra do Brasil, que detém uma parte dessa qualificação. É fundamental, Geisa, para que as pessoas possam perceber como é grave esse problema. Nós temos um planejamento estratégico no nosso país de, nos próximos 10 anos, eu não digo dobrar, mas pelo menos aumentar em 50% a produção tanto da agricultura quanto da pesca. Isso é possível fazer. Essa história se conta antes e depois da Embrapa, antes e depois do Senar. E essa mudança foi feita mudando e quebrando paradigmas e padrões, não é? Da tradição de pais, avós, não é? Para uma agricultura extremamente tecnificada e de precisão, assim também a pecuária, e a pesca caminha na mesma trilha. Né? É bom para que os ouvintes percebam que o Tomé, nosso companheiro do Sindicato dos Pescadores,
tem toda a razão, é preciso mais atenção. Eu não posso gritar socorro aqui porque não fica bem, né? Mas é preciso que nós tenhamos compreensão de que essa formação profissional, esses equipamentos, tem um valor e um esforço de empreendimento privado muito grande. Um barco médio de 50 toneladas é um investimento que não se fala em menos de R$1 milhão. Daí para frente, um barco de pesca hoje de 100 toneladas, está aí um engenheiro naval que duplicou esse valor. Um barco de 100 toneladas, né, nós estaremos falando aí de perto de 10 milhões. É isso? Então são investimentos da parte privada extremamente expressivos e que não encontram a contrapartida no investimento público, né? Aí eu vou discordar, porque existe o Profrota Pesqueira. Né? E a dificuldade do Profrota no que diz respeito ao seu funcionamento é muito mais dos trâmites do setor bancário, do setor de bancos, do que o próprio governo. O próprio governo, e eu sou engenheiro naval responsável pela aprovação dos projetos do Profrota, nós tivemos mais de 50 projetos aprovados, e, no entanto, as exigências, as garantias creditícias que os bancos exigem, né, embora receba dinheiro de financiamento público, só para repassar isso, eles botam coisa da ordem de 30% sobre o valor da embarcação. Como é que está o Rio de Janeiro nesses projetos? Pois é, o Rio de Janeiro pouco se apresentou. Então, posso colaborar? Eu acho que ele São três grandes pilares, né, que movem o desenvolvimento da pesca. O primeiro nós já falamos, a questão da infraestrutura. O segundo é que está sendo abordado agora, é a questão da qualificação. Como foi dito, é um setor que precisa realmente de uma melhor mão de obra. E é importante que se entenda que o pescador ele tem uma formação muito característica. O pescador hoje, a formação dele hoje é a cargo da Marinha do Brasil. Por quê? Porque ele é enquadrado como um aquaviário, né? A Marinha ministra o curso e prepara mais o marinheiro, mas a parte profissional precisa ser complementar. Então, como o Dr. Rodolfo falou, acho que é muito importante nós viabilizarmos parcerias com a Marinha para complementar esta formação. E é muito importante que o conhecimento seja levado ao pescador no seu ambiente de trabalho, porque o pescador, ele está a bordo, é ali que ele não se ausenta de bordo, porque ele ganha conforme ele produz. Então é muito difícil tirar o pescador e levar para uma sala de aula, deixar 3, 4 meses numa sala de aula. Então a gente tem que pensar nesse novo modelo, de levar o conhecimento para o seu local de trabalho. Então acho que é muito importante nós pensarmos daqui para frente numa parceria Senar-Marinha para a gente complementar a formação do pescador. E o terceiro pilar é a questão da embarcação, né? Eu diria que é a modernização da embarcação. Nós precisamos realmente modernizar nossas embarcações. Elas são embarcações velhas, na faixa de 30 a 40 anos. Nós temos que melhorar o rendimento dessa embarcação. E por que o Rio de Janeiro não investiu nisso? Porque faltam esses dois pilares, infraestrutura e pessoal. Como o empresário vai pensar em construir uma embarcação se ele não tem aonde operar a sua embarcação, onde descarregar, onde deixar o seu barco? Exatamente. E detalhe, quem vai guarnecer essa embarcação? Esse é um grande problema. Eu vou construir uma embarcação nova, mas eu não tenho profissional. Então, são três coisas que têm que andar juntas, né? Elas se interagem. Por isso que é importante atacar exatamente esses três pontos fundamentais. Perdoe, eu gostaria de... É um ponto muito importante, sabe, Geis, a gente abordar isso para o espectador que está nos vendo e para as nossas autoridades. Vamos combinar que esse assunto de burocracia é uma questão de prioridade, é uma questão de eleição, de vontade política. Nós não podemos aceitar que as nossas embarcações hoje fiquem atracadas durante 6 meses no ano, que não haja incentivo, que as dificuldades para o acesso ao crédito sejam
dessa envergadura, e aí nós falamos em fazer arrendamento de embarcações estrangeiras para virem pescar no nosso território, no nosso mar, sobre as mais diversas alegações que vai trazer qualificação profissional, que vai melhorar a produtividade do nosso setor. Não tem nada disso, né? Casa popular também é muito difícil vender para o povo carente, né, do nosso país, e para isso há políticas públicas que viabilizam esses financiamentos. No caso das embarcações, é a mesma coisa, né? É preciso que nós tenhamos prioridades nessa visão do interesse público. É interessante até acrescentar, porque 3 semanas atrás foi sancionada a lei que cria um programa estadual justamente para a renovação da frota. Exatamente. Agora é a questão de Agora precisa ter acesso a esses recursos e de forma desburocratizada e de uma forma propositalmente a fomentar essa atividade. Volto a insistir, o que nós não podemos aceitar é que de repente se abra contratação de embarcações estrangeiras para virem pescar nas nossas costas para complementar a cota de atum, ou seja lá a justificativa que for. Isso é riqueza nossa e é preciso que a gente garanta alimento barato para a nossa população. Eu gostaria de fazer um comentário aí, talvez um pouco conflitante com a sua colocação, porque na realidade o arrendamento significa a empresa brasileira trazendo um barco de fora para ser operado por uma empresa brasileira, com profissionais brasileiros, e a pesca fica no Brasil. É diferente da gente dar permissão de pesca a estrangeiro. Talvez é um pouco diferente isso. Frega, me permita, né? Essa matéria de arrendamento eu conheço muito bem, porque antes de eu trabalhar diretamente no setor, eu fiz parte do governo, do GESP, né, onde nasceu o arrendamento. O propósito realmente era trazer embarcações para que nós assimilássemos tecnologia, conhecimento. E eu pratiquei o arrendamento e eu vi que, infelizmente, o maior propósito da embarcação que vem não é exatamente este, e sim realmente explorar a nossa pesca. Né? E mas boa parte... eram empresas estrangeiras? Não, são empresas brasileiras que têm que trazer... Então quem está explorando é o próprio brasileiro? Na verdade o pescado, a embarcação vem e o produto, 90% do produto é o mercado exterior. Esse peixe não fica no Brasil, ele é exportado, né? E tem um detalhe, por serem embarcações de maior porte, nosso pessoal, eles não têm conhecimento de operar a embarcação. Então, na verdade, o pescador que embarca na embarcação arrendada é o serviço quase que braçal. Eu tive essa dificuldade. Aquilo que foi mostrado, aquela embarcação parada, né, foi uma embarcação que nós procuramos absorver a tecnologia do arrendado, né, para poder trabalhar como as embarcações espanholas trabalhavam, só que nós não conseguimos preparar o pessoal, porque a nível de comandante da embarcação, de mestre, de chefe de máquinas, a gente não tinha gente preparada para absorver esse conhecimento, né? Então, na verdade, eu conheço bem, eu acho que o arrendamento, ele não surtiu o efeito desejado. Eu acho que nós temos que remodelar analisar, remodelar mais um desafio aí que a gente deixa para... Eu acho também importante colocar uma questão nos empreendimentos públicos que têm sido feitos. Todos eles têm uma previsão diária para capacitação, né? Eu vou citar o CIPAR de Niterói, que está sendo terminado. A gente tem um auditório para 90 lugares, com vista exatamente aqui, dentro dessa filosofia, que a capacitação seja feita dentro da própria atividade, ou do local de trabalho dele, aonde ele vai, não propriamente o barco. Eu acho que tem uma questão que é difícil, da formação do pescador. E aí eu estou separando formação de capacitação. Quando eu falo em formação, ele ter um diploma, poder estudar. O pescador, ele é lá do Nordeste, ele passa pelo Rio de Janeiro, e aí ele vai, de repente, daqui a 2 meses, ele está lá no Sul. Então, como é que ele vai frequentar uma sala de aula? Eu entendo, como pessoa que eu estou falando, que deveria existir uma dinâmica
dentro do ensino que permitisse... Tirando distância. Não, mas que permitisse isso, não é só o ensino à distância, porque como eles têm muitos não teve a chance de estudar mesmo, porque é comum, pelo menos foi o que eu vivenciei no Espírito Santo, o garoto, ele quer sair da escola porque ele quer embarcar no barco para poder comprar um tênis, para poder comprar uma camisa. Então ele já com 14 anos ele já está abandonando o estudo. 13, 14 anos ele está abandonando o estudo. Então, mas mas isso até, assim, se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai fechar o programa, vai ficar mais 2 horas. Eu não quero fazer, eu só estou querendo mostrar eu a acho, complexidade. Assim, porque a gente ainda não consegue mostrar para esse garoto que se ele continuar estudando, ele pode não só comprar o tênis, como comprar o próprio barco, e aí ele tem uma visão de futuro além do tênis que ele precisa. Verdade, então, você tem toda razão. E essa experiência, o Senar já vivencia. O Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural com a área rural brasileira, né? A deficiência no ensino fundamental é muito grande, muitas vezes nós somos obrigados a conviver com analfabetismo e outras dificuldades. É também esse problema no mar, né? E eu tenho consciência que a única solução é eleger um ambiente de trabalho, a própria embarcação e muitas vezes o nosso cais como a sala de aula, né? Para evitar o estranhamento e evitar essas dificuldades. Como acontece nas empresas, né? O ambiente de aprendizado é a própria empresa. A diferença é que um barco navega pelo país inteiro. Essa que é a única diferença. E volto a insistir, Geisa, me desculpe voltar a esse assunto de arrendamento, essas coisas mais, não é só esse problema não. Nós temos que lembrar que até mesmo importação de peixes, que nem sardinhas são, são peixes que nós não temos nem precisão da espécie, estão sendo autorizadas para importação. Por que peixe é tão caro no Rio de Janeiro? Nós vamos saber no próximo bloco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. Das 300 toneladas de pescado comercializadas diariamente na Ceasa, 20 a 30% são produção fluminense. Essa produção representa 20% do mercado consumidor interno. O restante vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará e Pará. Nossa reportagem também foi à Ceasa. Vamos acompanhar. Todo pescado do Rio de Janeiro é comercializado na Ceasa. São cerca de 300 toneladas diárias, fruto da pesca artesanal e da industrial. Ali são definidos os preços e negociadas as vendas para os revendedores. O responsável pela venda na Ceasa é o pregoeiro, que compra do pescador e antecipa o pagamento para o armador pagar as despesas de viagem, manutenção do barco e pessoal. Para um barco desse ir para o mar para trabalhar, custa na faixa de R$20 mil. Que é óleo, gelo, rancho, os NPS. Então, para o barco ir para o mar custa de 15 a 20 mil reais. Só de óleo custam 14 mil reais. É nessa faixa que custa. E a gente pagando óleo com preço, com subsídio e tudo. Então é nessa faixa. Se não tiver condições de o barco trabalhar e trouxer uma pescaria acima desse valor, ele já está no prejuízo. Essa cadeia de intermediários vai encarecendo o peixe, podendo chegar até 200% mais caro ao consumidor final. Com relação aos preços de pescado no estado do Rio de Janeiro, eles têm uma grande gama de diferencial de preço. O peixe de mar barato ele é oferecido para a população que tem um poder aquisitivo menor, que é na Baixada, na Zona Oeste. E os peixes mais nobres, que têm um preço maior, ele é mais oferecido na Zona Sul. Eu acredito que exatamente os empreendimentos públicos, o chamado terminal pesqueiro público, centro integrado de pesca artesanal, ele permite essa redução da cadeia, né? Isso talvez, no meu entendimento como técnico, né, seja um dos passos mais importantes do Ministério para reduzir essa cadeia e, consequentemente, você reduzir esse processo de aumento de preço, né, por revendas. Existe uma coisa interessante que, conversando com um especialista internacional, Roland, cerca de
1 bilhão de dólares são comercializados, são capitalizados, movimentados em termos de capital, nas 100 mil toneladas anuais de pescado no Rio de Janeiro. 40% disso está na informalidade. Ele só entra na formalidade quando entra no SEASA. Então, que é importante, né? Na verdade, para poder justamente... E aí, Geisa, eu queria fazer uma parte... A importância do terminal pesqueiro, que ele recebe direto, ele coloca... A recepção já entra direto na formalidade. Pois é, mas aí eu vou novamente pedir socorro. Nós temos mais de 160 pontos de descarga de pescado no estado do Rio de Janeiro. Na praia, na arrebentação, né, com pessoas se acidentando, né, e com a extrapolação desses custos de maneira surpreendente, né, de maneira a penalizar exatamente essa população carente, esses quase 30% da população do Rio que vive em comunidades carentes, aumentando o custo dessa proteína de uma maneira sem nenhuma razão, né? Então, volto a insistir, esse investimento público, com toda a burocracia alegada, né, o povo não come burocracia, né, o povo come proteína, come peixe de boa qualidade, bem conservado, né, e de uma maneira que possa chegar à mesa do consumidor sem essa cadeia de intermediários que só existe porque não há investimento público. Vamos acabar com essa burocracia. Petrobras tem que acordar, tem que mostrar sua visão social, né? E os governos, não é só o federal, né? Em todos os níveis, tem que se interessar por um setor que faz parte da dieta alimentar do povo brasileiro e especialmente do fluminense. Gente, existe aquela pergunta, por que o peixe é tão caro? Essa pergunta é muito comum, né? Mas é importante que se entenda que o peixe que sai do barco é muito barato. Quer ver um exemplo? Ao se comprar 1 quilo de sardinha, né, que é um recurso assim, muito consumido em nosso estado, muito nutritivo, né, rico em ômega 3, ele sai do barco na faixa de 60, 70 centavos. E na peixaria se compra 4, 5 reais o quilo, né? Então há uma intermediação muito grande. Mas o lucro não está na produção, né? O produtor realmente, o retorno não é significativo, mesmo porque, como foi dito, o custo dessa produção é alto. E hoje nós temos uma coisa que nos preocupa muito, realmente a entrada do peixe importado, que está muito forte no nosso mercado. O peixe que vem do mercado asiático e do Mercosul, né? Ele vem a preços muito competitivos, né? De forma que tem afetado muito realmente a nossa produção, porque a nossa produção é cara e tem... a pergunta que eu ia fazer era o que eles têm que a gente não tem. Exatamente. Para haver essa competitividade, tem que haver uma redução em toda a cadeia do custo. Exatamente, né? O custo é alto. Um exemplo, por exemplo, um filé de um peixe que está vindo do Vietnã, chamado pangasus, nós vimos como ele é processado, né, no seu país de origem por milhares de pescadores, de trabalhadores, né, que não tem, o custo lá é muito inferior ao nosso custo, de forma que ele entra aqui de uma forma realmente muito competitiva, né, e subsídios provavelmente que existem nesses países, né, e de forma que está realmente provocando realmente, né, uma competição desleal com a nossa produção e afetando realmente o produtor nacional. Eu quero lembrar, Leme, Geisa, se me permite, isso aconteceu com leite aqui no Brasil, né? Durante a década de 90, nós chegamos a importar 2 bilhões de litros de leite por ano. Hoje o Brasil produz 30 bilhões de litros de leite e é exportador. E isso dependeu de decisão de política pública, né, de proteção tarifária, de proteção alfandegária, né, porque, com franqueza, nós respeitamos o povo da Tailândia e do Vietnã, mas em termos comerciais, esses países não têm o menor interesse para o Brasil. Não se justifica acabar com a atividade pesqueira no estado do Rio e no Brasil para importar um peixe que aparentemente o consumidor pensa que é sardinha e na realidade é um peixe que nós nem temos aqui, essa variedade na nossa costa, né? Então essas coisas efetivamente não podem continuar acontecendo, como um mínimo de respeito a esses brasileiros que vão para o mar arriscar as suas vidas para alimentar o nosso povo. Tem se buscado políticas públicas nesse sentido, né? Os investimentos nos empreendimentos públicos, terminais pesqueiros, CIPAR,
o próprio programa do óleo diesel, ele vem ajudar muito nisso. O fato de ter trazido a apresentação do diagnóstico da pesca marítima para a Alerj, ter apresentado aqui, a partir daí a gente teve uma série de debates, a gente tem uma comissão especial da pesca que acompanha a implantação do terminal pesqueiro, já há um acordar para esse potencial econômico que existe na pesca e o potencial de alimentação mesmo. A gente está falando aqui de qualidade de vida, e qualidade de vida tem a ver muito com a qualidade da alimentação. Se a gente tem um peixe barato, a gente tem a maior parte das pessoas podendo acessar esse peixe, comer o peixe e ser feliz, né? Eu agradeço a presença dos senhores. Acho que a gente teve um debate aqui bastante importante, porque a gente abriu quais são os nossos problemas e como é que a gente pode resolver. A gente falou aqui de solução, de coisas simples às vezes, de desenrolar o que está enrolado para poder chegar ao ponto. E eu queria agradecer a cada um de vocês e a você, telespectador, que ficou aqui com a gente, assistiu mais esse programa do Rio em Foco. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.